Mas, Eric, me diz uma coisa, a gente passou o Pachamama aqui agora há pouco, né? E ele também foi exibido nos cinemas recentemente, que é um filme, também é um filme de viagem, né? Assim como Iracema é um road movie, um river movie, o Pachamama também é um road movie, e essa ideia da viagem como motor de criação, que é uma coisa que une vocês dois, quer dizer, a viagem é uma coisa que projeta desejos, que projeta dramaturgias, etc., né? Filmando como um diário, como apontamentos, como tantos filmes que estão surgindo a partir dessa possibilidade, né? E com o Pachamama, para mim, foi muito assim, né? Quer dizer, a câmera no meu corpo durante um mês viajando aqui, e tinha uma ideia, não existia nenhum roteiro do filme, existia só a ideia do percurso mesmo, que a gente ia fazer, o roteiro do trajeto. E conheci algumas coisas desses países, da Bolívia, do Peru, mas o filme em si, eu não tinha claro que daí poderia surgir um filme, e nunca tive uma certeza daquele material ia surgir um filme, um longa-metragem. Acabou surgindo um filme e uma série de TV, né? Surgiu uma série. Então, o que eu quero dizer com isso é que a dúvida me move muito. Permanentemente a dúvida. Tanto no documentário como agora nessa experiência da ficção, eu acho que a gente persegue imagens que não são precisas, que não são claras, que não são límpidas. A gente persegue isso, vai perseguindo. E esse é o processo de criação que me faz fazer um filme. Assim, vai perseguindo algumas intuições, algumas imagens que tem a ver com a pesquisa, que tem a ver com o que a gente viveu naqueles lugares, que tem a ver com uma série de coisas, mas eu acredito muito que realmente a gente vai buscando alguma coisa, a gente vai descobrindo alguma coisa que a gente não sabe, né? Quer dizer, tem até um amigo meu que fala, né? Se a gente soubesse, para que fazer um filme? Né? O deslocamento, quer dizer, assim como eu filmava as coisas que eu via, que era obrigado a filmar dentro de um programa de TV, ou como fotógrafo para uma revista, eu também fiz a mesma coisa depois contando a minha história, né? Então, para preparar o Iracema, que é importante dizer, as coisas não acontecem tão por acaso assim. O filme foi muito preparado. Quer dizer, a ideia surgiu a partir de um trabalho que eu estava fazendo para a revista Realidade, que não deu certo, que eu fiquei durante uma semana na Belém Brasília, num posto de gasolina, enquanto o repórter ia tentar conseguir a matéria, que acabou não acontecendo, eu fiquei lá parado e observando o que acontecia ali. A Transamazônica ainda estava muito no começo, Belém Brasília era, vamos dizer, a estrada que estava onde as coisas, a entrada para a Amazônia. E aí, quem são os personagens de uma estrada na Amazônia até hoje, né? São as prostitutas e os chofés de caminhão. Se você para no posto de gasolina, são esses os personagens principais. Aí eu falei, eu vou contar a história da estrada através dos seus personagens. Então, naturalmente, surgiram esses personagens. E o filme levou 4 anos para ser preparado. Eu era conhecido na TV alemã apenas como cameraman, nunca tinha feito um filme antes. Primeiro tinha um argumento que eu fiz com o Hermano Pena, mas eu precisava de uma coisa um pouco mais detalhada para conseguir a produção da TV alemã. E o Orlando rabiscou uma espécie de um pré-roteiro, que em princípio foi aprovado, mas eles queriam uma coisa mais objetiva, mais segurança ainda da TV alemã. Aí eu empreendi uma viagem com o Orlando e com o Wolf Gauer, que era o meu parceiro na época, eu tinha uma produtora em Munique. A gente produzia documentários para um órgão do governo, documentários didáticos. E saímos no meu Fusca de São Paulo e pegamos o Belém Brasília e fomos para a Transamazônica, com esse argumento que eu tinha, né? Essa história da prostituta e chofer de caminhão. Então nós fizemos essa viagem que durou mais de um mês, onde tudo que acontece no Iracema a gente viu nessa viagem. A gente viu, registrou, eu fiz um registro com o Super 8, o Orlando anotava, eu fotografava. Então nós montamos o filme a partir dessa viagem. Essa viagem foi que desenhou, que delineou o filme. E me deu muita segurança depois. Mostrei o Super 8 para o produtor alemão e ele falou o seguinte, se você conseguir essas imagens no filme, ele está aprovado. Eu garanti para ele, não, essas imagens eu consigo, porque estão lá. Só chegar com a câmera lá e filmar. As meninas estão lá, os chofés estão lá. E assim a gente chegou a fazer o filme. Então,
por um lado, eu precisava, esses dois personagens principais que eu tinha, que, vamos dizer, que eram os meus guias para contar a história, eu precisava ter um controle sobre eles. Então, tinha que ser um ator, né? Tinha que ser alguém com uma experiência que pudesse reproduzir o que a gente queria contar. A menina era o mais difícil de conseguir, vamos dizer, uma atriz que tivesse 13, 14 anos, que tinha que ser muito nova, que são a idade que as meninas começam a se prostituir lá. E no meio teatral, no meio de cinema, não existia essa pessoa, né? Aí eu fui com o Orlando para Belém e durante 10 dias ficamos procurando uma pessoa para fazer esse papel e a gente não achava. No último dia, assim, depois do 10º dia, a gente vai sair de Belém para procurar em outro lugar. O chofer de praça que nos levava para a gente ir em porta de colégio e tudo quanto é lugar, na rua, abordava as meninas. Aí ele perguntou: o que vocês querem? Aí a gente abriu o jogo para ele e falou: nós queremos uma pessoa assim, assim, assim. Ele falou: isso é fácil. Nos levou num auditório onde estava tendo um programa de rádio ao vivo. Então, todas as meninas cabulando aula estavam lá nesse auditório. Quando a gente entrou, a Iracema estava sentadinha lá em cima, era a última. Eu disse para o Orlando: é aquela. O Orlando foi lá, conversou com ela e era ela. E ela se tornou a Iracema. Mas isso ainda é de Andicaço. É de Andicaço. Foi muito complicado, porque a gente só ia filmar uns 8 ou 9 meses depois. Então tinha que ser alguém com endereço, com família, fazer contrato no juizado de menores. Foi um processo nada fácil, mas a gente conseguiu fazer. Então, eu estou dizendo o seguinte: não tem acaso, né? Foi um acaso planejado. Então, todas as cenas nós conhecíamos, elas foram feitas em lugares que a gente conhecia, a gente sabia que esse assunto rende nesse lugar, entende? Então, o Pereira já vinha instruído: olha, aqui o papo é esse, vamos dizer isso, são essas pessoas. Então, a aventura e o acaso têm um papel muito pequeno. Interessante. Assim, eu acho que a gente está no momento agora onde a ideia do artesão está voltando com muita força. Né? É um paradoxo. A gente vive no momento da tecnologia, onde existem o digital e câmera de todos os tipos, e ao mesmo tempo a gente vê longas de ficção, não só documentários, sendo feitos por uma pessoa que é o próprio diretor, o fotógrafo, com atores, enfim, em outros esquemas de produção que desmistificam completamente a ideia do cinema, né? do fetiche, do mito do cinema como uma coisa inalcançável. Então, acho que hoje a gente está muito... essa ideia é muito interessante para mim, foi muito viva no Pachamama, dessa ideia da câmera como prolongação do meu corpo, como a câmera, como a respiração, a minha dúvida, um órgão do meu corpo mesmo. Nesse sentido, o meu filme surgiu completamente por acaso. A matéria do acaso é uma matéria, para mim, essencial na minha criação, assim, tudo, na ficção, no documentário. E não como, eu não vejo que uma preparação sólida exclua a ideia do acaso, pelo contrário. Eu acho que quanto mais preparado pode ser o filme, preparação, de dramaturgia, de roteiro, de locações, de pesquisa, mais eu acho que existe uma possibilidade de experimentação na própria hora da realização da filmagem. Pensando assim, os documentários, o Pelestian, apesar de vir dessa área da União Soviética, o cinema do Pelestian, apesar de ter uma herança vertoviana ou eisensteiniana, é completamente diferente, né? Justamente não tá num campo da ideologia, está no campo do sensorial, está no campo do musical, está no campo de você poder dizer com a imagem, com a música, falar da humanidade, falar do mundo. É espiritual, é epidérmico também. Então é cósmico. Então como que ele pode falar do genocídio do povo armênio sem usar uma palavra, sem explicar nada, só com sensações e com emoção? E repito, com imagem, música e montagem. Montagem, principalmente. Ele pega uma teoria eisensteiniana, da montagem e atração, e faz uma releitura e cria uma montagem do distanciamento, da dilatação. Onde ele não quer concluir, um mais um, ele não quer chegar num significado a partir de 2 planos. Ele quer dilatar, ele quer criar um distanciamento justamente para o espectador construir o seu próprio filme, né, a partir dessa relação sensorial e que transcende uma questão temática do tema.
O Ciel de Toa é uma joia do cinema mundial. É uma família que mora no povoado de Cuba, distante de Havana. São camponeses, são guajiros, né, como se fala em Cuba. E é o dia a dia dessa família, nessa comunidade camponesa. E o pai e o filho, eles estão trabalhando, eles vão transitando pelo rio de barco. Então eu diria que são Rio quase... Toa, né? Rio Toa. Rio Toa, eu diria que são quase filmes existencialistas, que falam daquelas pessoas que estão ali com um lirismo e com uma forma tão simples, tão bonita, e no momento onde todo o cinema cubano estava fazendo filme de guerrilha, filme militante, né? de conteúdo, de discurso. E nesse momento o Nicolas Guilhem faz um filme altamente político através da poesia. É um filme que você trabalhou, do Agripino, Hitler, Terceiro Mundo. É um filme que quando eu assisti uma cópia 16 aqui nessa sala. E esse filme mudou minha cabeça, assim, sobre minha concepção de cinema. E ele resolveu também fazer um filme, assim como ele fazia outras coisas, né? Ele fazia dança, tinha um curte-som, que era um grupo de música. E ele resolveu fazer o filme, só que ele não entendia nada de técnica de cinema. Você vai fazer o filme para mim, eu armo uma coisa, eu armo um circo e você filma. Não tinha recurso nenhum, o filme foi feito em 1935, com câmera praticamente roubada, emprestada de outras produções, e com restos de filme que sobrava. Eu filmava muito, era câmera na época, né, fotógrafo, então eu guardava o finzinho dos batoques do chassis, que não tinha assim muita precisão. Às vezes sobrava 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando eu juntava bastante, um saco preto com um monte daquele, eu falei, Agripino, agora dá para ter um dia de produção aí. Aí ele arranjava um carro emprestado e não sei o que, ia, batia na casa do Jô Soares de manhã cedo, geralmente, para pegar o cara dormindo ainda, para ele não ter uma desculpa para não ir, não sei o que, ou a Ruth Escobar, ou quem quer que fosse. E a cena era inventada na hora, né? Tudo era improvisado, completamente improvisado. E o Agripino, ele soltava o negócio, ficava num cantinho rindo e deixava a coisa rolar. Algo na cidade, ele quis impactar algo em São Paulo. Então ele colocou coisa no teto de um prédio no viaduto do Chá. Só que o ator era muito pequenininho. E aquilo ficava perdido ali, você não enxergava, né? Então a gente botou uma caixa para ele ficar mais saliente, imagina, na beira do terraço do prédio. E aí a gente juntou umas pessoas e pediu para apontar. Aí quando você começa a apontar, todo mundo começa a olhar para cima, né? E ele juntou gente, todo mundo olhando para cima, parou a cidade, todo mundo olhando para cima, e o cara lá balançando. Aí veio a polícia, imediatamente. Aí o Agripino disse, pega ele, pega ele! A polícia entrou lá, e eu fui junto com os guardas, né? Polícia de verdade, para pegar a coisa. E aí ficou uma loucura, porque os guardas perceberam que estava se filmando. Então eles meio que encenaram a prisão verdadeira do cara. Eles não fingindo que estava pegando. Era uma câmera só, tinha que repetir a cena, filmar daquele. E aí a gente desceu do elevador e todo mundo, pum, eu vou jogar dentro do camburão. E eu ainda esperei, eu entrei no camburão e filmei o pessoal entrando no camburão. Fechou a porta do camburão, não sabia o que ia acontecer. Onde que eles iam largar a gente, se a gente ser preso ou não preso. Aí eu dei uma volta no quarteirão, abriu e soltou gente. Maravilha. E tudo isso está no filme, foi filmado.